Era uma vez um rei e uma rainha, inconsoláveis por não terem filhos, tristes de dar dó. Tinham corrido o mundo em busca de águas medicinais, se valido de promessas e peregrinações, suplicado devoções em igrejas, mas nada dera resultado. Por fim, a rainha ficou grávida e deu à luz uma menina. Realizaram um batizado suntuoso, escolhendo para madrinhas da princesinha todas as fadas que encontraram no reino, para que cada uma lhe oferecesse um dom, como era o costume das fadas naquela época. Desse modo, a princesa seria agraciada com todas as perfeições imagináveis. Após a cerimônia do batismo, todos os convidados voltaram ao palácio do rei, onde fora servido um farto banquete para as fadas. Diante de cada uma, a mesa foi posta de forma magnífica. Um estojo de ouro maciço, guarnecido de colher, garfo e faca, todos de ouro, ornamentados com diamantes e rubis. Conforme todos se acomodavam à mesa, adentrou no salão uma velha fada. Ela não havia sido convidada, pois, como não deixava sua torre havia mais de 50 anos, julgaram-na morta ou enfeitiçada. O rei se apressou a lhe dar os talheres, mas não havia mais nenhum estojo de ouro maciço, pois eram apenas 7 para as 7 fadas. Julgando-se desprezada, a velha praguejou entre dentes. Uma das fadas jovens, que estava sentada perto dela, escutou seus resmungos e, temendo que a velha amaldiçoasse a princesinha, escondeu-se atrás da tapeçaria, assim que todos os convivas se levantaram da mesa. Queria ser a última a falar para poder reparar qualquer maldição da velha. Finalmente, as fadas começaram a distribuir seus dons para a princesa. A fada mais jovem lhe presenteou com o dom de ser a pessoa mais bela do mundo. A fada seguinte, com um espírito angelical. A terceira, com a capacidade de agir sempre com admirável graciosidade. A quarta, com o talento para a dança. A quinta, com uma voz de rouxinol. E a sexta, com o dom de tocar todos os instrumentos com perfeição. Ao chegar a vez da velha fada, ela sacudiu a cabeça, mas com despeito do que por senilidade, e anunciou que a princesa haveria de ferir a mão no fuso de uma roca e cair morta. O terrível dom fez estremecer todos os convidados, e não houve quem não vertesse lágrimas. Mas, nesse momento, a jovem fada saiu detrás da tapeçaria e bradou: "Fiquem tranquilos, rei e rainha, sua filha não morrerá. É bem verdade que não tenho poder para desfazer de todo a maldição da fada mais velha, que me precede. A princesa irá sim ferir a mão em um fuso, mas em vez de morrer, apenas cairá em um sono profundo, que durará 100 anos, até que um príncipe a desperte." O rei, a fim de evitar a maldição vaticinada pela velha, mandou publicar de imediato um édito que proibia todos no reino de usar rocas, de fiar ou tê-las em casa sob pena de morte. Passados uns 15 ou 16 anos, o rei e a rainha desfrutavam uma de suas residências de veraneio. Um belo dia, ao correr pelo castelo, a jovem princesa se deparou com uma mansarda no topo de uma pequena torre, onde uma velha trabalhava em sua roca de fiar. A velha desconhecia as proibições do rei acerca do uso de rocas e fusos. "Que faz, minha boa senhora?" indagou a princesa. "Estou fiando, bela menina", respondeu a velha, que não a conhecia. "Ah, que bonito!" comentou a princesa.
Como a senhora faz? Deixe-me ver se consigo fazer também. Bastou encostar no fuso que tocou, para que o encantamento das fadas a levasse a ferir a mão e desfalecer. Perplexa, a velha gritou por socorro. Acudiram de todos os cantos, aspergiram água no rosto da princesa, deitaram-na na cama, esfregaram suas mãos e friccionaram suas têmporas, com água do reino da Hungria, mas nada a fez despertar. Ao ouvir o tumulto, o rei se lembrou da profecia das fadas e, julgando ter acontecido o que elas haviam dito, ordenou que a princesa fosse instalada no aposento mais belo do palácio, em um leito bordado com fios de ouro e prata. Ela parecia um anjo de tão bela, pois o desmaio não removera as cores vívidas de sua pele. Suas faces estavam rosadas, seus lábios eram como corais. Ela tinha os olhos fechados, mas continuava respirando, suavemente demonstrando com isso que não havia morrido. O rei ordenou que a deixassem dormir em paz, até que chegasse o momento de seu despertar. A boa fada que lhe salvara a vida, condenando-a a dormir por 100 anos, encontrava-se no reino de Mataquim, a 12.000 léguas de distância do acidente que acontecera à princesa. Mas logo foi avisada por um pequeno anão que possuía botas de 7 léguas. A fada partiu depressa e 1 hora depois foi vista chegando em uma carruagem de fogo conduzida por dragões. O rei lhe ofereceu a mão e ela desceu da carruagem. A fada aprovou todas as medidas tomadas pelo rei, mas, por ser muitíssimo previdente, imaginou que a princesa, quando enfim despertasse, ficaria muito atordoada ao se perceber sozinha naquele velho castelo. Eis então o que decidiu fazer. Tocou com sua varinha mágica todos que estavam no castelo: governantas, damas de honra, damas de companhia, cavalheiros, oficiais, mordomos, cozinheiros, ajudantes de cozinha, meninos de recados, guardas, pajens e lacaios. Tocou também todos os cavalos da estrebaria, os cavalariços, os robustos, mastins, no pátio, e a pequena Puff, a cachorrinha da princesa, deitada ao lado da jovem na cama. Tocou todos eles, exceto o rei e a rainha. Todos adormeceram de imediato com o toque da fada, e assim ficariam até o despertar da princesa, quando também acordariam prontamente para servi-la. Até os espetos que estavam ao fogo, repletos de perdizes e fazões, adormeceram junto com as chamas. Tudo foi executado com ligeireza, pois as fadas não tardam em suas tarefas. Após beijarem sua querida filha, sem que ela despertasse, o rei e a rainha deixaram o castelo e ordenaram que ninguém se aproximasse dali. As proibições se mostraram desnecessárias, pois em apenas 1/4 de hora, toda a região ao redor do castelo foi cercada por uma abundância de árvores de todos os tamanhos, com sarças e espinhos entrelaçados, que impediam a passagem de quaisquer pessoas e animais. A paisagem toda se encobriu e somente os topos das torres do castelo despontavam ao longe no horizonte. De certo, todas essas providências foram obra da fada, para que a princesa não precisasse se preocupar com olhares curiosos durante seu sono. Passados 100 anos, o filho do rei que reinava na época, que era de uma família diferente à da princesa adormecida, foi caçar naquela região. Ele desejou saber que torres eram aquelas que despontavam em meio a um bosque tão cerrado. Ao que seus companheiros
lhe contaram as histórias que haviam chegado aos seus ouvidos. Uns diziam se tratar de um velho castelo assombrado, outros que era o local onde todas as feiticeiras da região se reuniam para os seus sabás. A maioria acreditava que o lugar era habitado por um ogro, que levava para o castelo todos os pequeninos que capturava, a fim de degustá-las à vontade, posto que somente ele conseguia atravessar tal bosque. O príncipe não sabia em qual história acreditar. Então um velho camponês argumentou: Meu príncipe, há mais de 50 anos ouvi dizerem ao meu pai que havia nesse castelo uma princesa, a mais bela do mundo, que deveria permanecer adormecida por 100 anos até ser despertada pelo filho de um rei a quem estava prometida. Ao ouvir isso, o jovem príncipe se encheu de coragem, crendo-se de imediato capaz de executar tal feito aventureiro, e, movido por amor e glória, resolveu explorar a região. Assim que se pôs em direção ao bosque, as árvores, sarças e espinhos se afastaram, abrindo caminho. O príncipe avançou em direção ao castelo, localizado no topo de uma longa alameda. Durante o trajeto, ficou surpreso ao notar que nenhum dos seus companheiros pudera segui-lo, pois as árvores se fechavam novamente após sua passagem. Ele continuou firme em seu caminho. Um príncipe jovem e galante é sempre corajoso. Quando chegou ao castelo, adentrou o pátio e se deparou com uma visão pavorosa. Pairava no local um silêncio medonho e a sombra da morte permeava tudo em volta. Corpos de homens e animais jaziam estirados no chão, como se estivessem sem vida. No entanto, observando os narizes encaroçados e as faces coradas dos guardas, concluiu que estavam apenas dormindo. E ao julgar pelas taças, onde ainda restavam algumas gotas de vinho, tinham adormecido enquanto bebiam. Atravessou o pátio coberto de mármore, subiu a escadaria e encontrou na sala dos guardas. Encontrou-os perfilados, com as espingardas nos ombros, roncando alto. Percorreu diversos cômodos repletos de damas e cavalheiros, todos adormecidos, uns de pé, outros sentados. Por fim, entrou em um aposento todo dourado e avistou sobre a cama o espetáculo mais belo que já tinha visto. Uma princesa que aparentava ter 15 ou 16 anos, cujo fulgor resplandecente guardava algo de divino e luminoso. Trêmulo, ele se aproximou para admirá-la e se ajoelhou ao lado dela. Finda a maldição, a princesa despertou e o fitou pela primeira vez, com os olhos plenos de ternura. É você, meu príncipe? Indagou ela. Há muito o espero. Encantado com essas palavras, sobretudo pelo modo como havia sido ditas, o príncipe mal soube expressar sua alegria e gratidão. Jurou que a amava mais do que a si mesmo. As palavras certas lhes escapavam, mas onde faltara eloquência, sobrara amor. O príncipe estava aturdido, o que não era de todo surpreendente, visto que ela tinha muito tempo para planejar em sonhos o que lhe diria. Ao que parece, a boa fada concedera à princesa o deleite de sonhos agradáveis durante seu longo sono. Finalmente, após 4 horas de conversa, mal tinham dito a metade do que desejavam dizer um ao outro. Nesse interim, todo o palácio despertara com a princesa. As pessoas se ocuparam novamente de suas tarefas e, como não haviam sido arrebatadas pela paixão, estavam mortas de fome. Apressada como os demais, a impaciente dama
de honra anunciava a altos brados para a princesa que a refeição estava servida. O príncipe ajudou a princesa a se levantar. Ela já estava arrumada e usava trajes esplendorosos. Ainda que se abstendo de fazer comentários, o príncipe notou que a princesa se vestia como no tempo de sua avó, embora o estilo antiquado não diminuísse em nada sua beleza. Passaram para um salão de espelhos, onde o jantar foi servido pelos criados da princesa. Músicos os regalaram com violinos e oboés, e, embora fossem melodias antigas, tocavam-nas muitíssimo bem. Ainda que tivesse passado 100 anos sem nenhuma prática, após o jantar, sem mais delongas, o capelão os casou na capela do castelo, e a dama de honra da princesa os conduziu aos seus aposentos. Dormiram pouco, a princesa não carecia de mais sono, e o príncipe a deixou pela manhã bem cedo, para regressar à cidade e tranquilizar o pai, que devia estar preocupado com a ausência dele. Ao chegar, o príncipe contou ao rei que se perdera na floresta, em meio a uma caçada, e fora obrigado a pernoitar na cabana de um carvoeiro, que lhe serviu pão preto e queijo. O rei, que era um homem bonachão, acreditou de boa vontade no filho, mas a rainha não ficou muito convencida. Notando que ele saía para caçar todos os dias e que tinha sempre na manga uma desculpa pronta para as ocasiões em que dormia 2 ou 3 noites fora, não tinha dúvidas de que o filho arrumara um romance. Durante 2 anos inteiros, o príncipe viveu com a princesa. Tiveram 2 filhos, primeiro uma menina, a quem chamaram Aurora, e depois um menino, a quem chamaram Dia, pois era ainda mais belo que a irmã. A rainha vivia dizendo ao filho que ele precisava sossegar na vida, mas o príncipe não ousava confidenciar seu segredo. Ele a temia tanto quanto a amava, pois a rainha descendia de uma raça de ogros, e o rei apenas a desposara graças à sua fortuna. Na corte diziam a boca pequena que a rainha compartilhava das inclinações dos ogros e que sempre que via criancinhas precisava se controlar. Desse modo, o príncipe se calava e não comentava nada. Quando o rei morreu, 2 anos depois, o príncipe assumiu o trono, declarando publicamente seu casamento e mandando buscar com toda a pompa sua mulher, agora rainha. Ela fez uma entrada triunfal no reino, acompanhada pelos 2 filhos. Algum tempo depois, o rei entrou em guerra com o vizinho, o imperador Cantalabute. Partiu deixando a rainha-mãe encarregada da regência do reino e entregou esposa e filhos aos cuidados dela. Estimava-se que o rei fosse ficar ausente durante todo o verão. Assim que ele partiu para a guerra, a rainha-mãe enviou sua nora e seus netos para um castelo afastado no campo, para satisfazer com mais tranquilidade seu pérfido desejo. Passados alguns dias, foi visitá-los e uma bela noite disse ao mordomo: "Amanhã no jantar quero comer a pequena Aurora." "Ah, minha senhora!" exclamou o mordomo. "É esse meu desejo", prosseguiu a rainha com um tom monstruoso na voz, salivando, "e a quero servida com um molho bem encorpado." Vendo que não era prudente contrariar uma ogra, o pobre homem, a obedecendo, subiu até o quarto da pequena Aurora. À época, a menina devia ter uns 4 anos, e ao vê-lo, apressou-se saltitante e sorridente, enlaçando o pescoço do mordomo e pedindo colo e docinhos. O homem pôs-se a chorar. Em seguida foi até o quintal, matou um cordeiro e preparou um molho tão caprichado que a rainha garantiu jamais ter feito uma refeição tão apetitosa.
Enquanto isso, a pequena Aurora estava com a mulher do mordomo, a quem ele confiara a criança para que a escondesse em seus alojamentos, nos fundos do quintal. 8 dias depois, a rainha malvada anunciou ao mordomo: amanhã, na ceia, quero o pequeno dia. O homem não disse nada. Decidido a enganá-la mais uma vez, partiu atrás do menino, que não tinha mais do que 3 anos, e o encontrou com um florete na mão, guerreando com um macaco. Ele o levou até sua mulher, que escondeu o menino junto da pequena Aurora. No lugar da criança, o mordomo serviu um cabrito bem macio, que a rainha ogra declarou magistralmente delicioso. Tudo parecia sob controle, até o dia em que a rainha malvada disse ao mordomo: agora eu quero a rainha, servida com o mesmo molho que os outros. Foi então que o pobre homem entrou em desespero, sem saber como faria para enganá-la. A jovem rainha tinha 20 anos, sem contar com os 100 anos em que ficara adormecida. Ainda que bela e viçosa, sua pele era um pouco dura e o mordomo não sabia que animal poderia usar para substituí-la. Decidido a salvar a própria vida, subiu até os aposentos da rainha. Tomado de ímpeto, adentrou o cômodo com uma faca em punho. No entanto, não queria surpreendê-la e, com extremo respeito, relatou a ordem que recebera da rainha-mãe. Cumpra o seu dever, respondeu a jovem rainha. Execute a ordem que lhe foi dada. Só assim poderei rever meus filhinhos, meus pobres filhinhos que tanto amei. Como as crianças haviam sido levadas sem que ela soubesse, achava mesmo que haviam morrido. Não, minha senhora, isso não, disse o pobre mordomo, comovido. A senhora não vai perecer, mas logo verá seus queridos filhos. Mas para isso, vá até minha casa, onde eu os escondi. Vou enganar a rainha mais uma vez. O mordomo, então, levou a jovem rainha até os seus alojamentos, onde ela cobriu os filhos de beijos e lágrimas. Depois, preparou outro animal, que a rainha degustou durante a ceia, com o mesmo apetite que reservara para a jovem nora. Satisfeita com sua crueldade, a rainha se preparara para dizer ao rei, quando ele regressasse, que lobos ferozes haviam devorado a rainha e seus filhos. Certa tarde, enquanto fazia sua habitual ronda pelo quintal, farejando carne fresca, a rainha ouviu o choro do pequeno Dia. O menino tinha se comportado mal e a mãe ameaçava castigá-lo. Apesar dos protestos da pequena Aurora, que rogava que o irmão fosse perdoado, a rainha ogra reconheceu a voz da nora e das crianças e, furiosa por ter sido enganada, deu uma ordem terrível. Com um tom assustador que fez tremer a todos, exigiu que colocassem um grande tanque no meio do pátio e que o enchessem de sapos, víboras, cobras e serpentes. Nele seriam arremessados a rainha e seus filhos, junto com o mordomo, sua mulher e a criada, todos com as mãos amarradas nas costas. Estavam todos no pátio. Os algozes se preparavam para atirar as vítimas no tanque, quando o rei adentrou, montado em seu cavalo. Seu retorno não era esperado tão cedo. Perplexo, ele exigiu saber o que significava aquele espetáculo medonho, mas ninguém teve coragem de explicar. Foi então que a rainha ogra, destemperada diante da cena, atirou-se de cabeça no tanque e foi devorada pelos animais peçonhentos. O rei ficou triste, afinal era sua mãe, mas logo encontrou consolo na bela esposa e nos adorados filhos. Olá, amiguinhos! Estão gostando das historinhas? Então deixe um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão, muita luz!